Cuba Información. El recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunciaba en declaraciones a la prensa recientemente que cabe la posibilidad de que Brasil rompa relaciones con Cuba. También ponía en duda la continuidad del programa de médicos y médicas de Cuba que se encuentran en lugares apartados de la geografía de Brasil dentro del programa Mais Médicos en aquel país, y ponía en duda también la continuidad en las relaciones, por supuesto, con Venezuela, en línea con la política de Washington, de la Casa Blanca. Bueno, pues sobre las relaciones entre Brasil y Cuba, también sobre la situación política en Brasil, vamos a conversar con Limber Farias. Él es senador del Partido de los Trabajadores de Brasil, a quien damos la bienvenida a Cuba Información. Primero, perdón, vou falar em portunhol. Se te entiende perfectamente. Estamos muito preocupados com a situação do Brasil. O presidente Bolsonaro é de extrema direita. Defendeu a vida inteira a ditadura militar, tortura. Declarou depois de eleito que quer romper relações com Cuba. E nos preocupa a declaração do conselheiro de segurança do Trump, Bolton, dizendo que o Duque da Colômbia, Bolsonaro e Trump pensam da mesma forma e que vão atuar militarmente contra 3 tiranias, da Venezuela, de Nicarágua e de Cuba. A preocupação com a guerra com a Venezuela é real. Uma movimentação conjunta de forças militares norte-americanas, brasileiras e colombianas na Amazônia, no entorno da Venezuela, transformaria a América Latina, traria de novo uma guerra. Há muito tempo não há guerra na América Latina. E a gente sabe o que é o petróleo. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. O Brasil, o pré-sal do Brasil, já foi entregue para as multinacionais do petróleo. Todo o processo de afastamento sem provas da presidenta Dilma, de prisão do Lula, nesse processo, entregaram o pré-sal do Brasil. Então, o que está acontecendo na América Latina é um processo de tentativa de recolonização, com muita força. É um processo, não é como a ditadura militar na década de 70 na América Latina. É de outra forma, utilizando o sistema judicial, prenderam o Lula, tentam ser a mesma coisa com Cristina Kirchner, tentaram a mesma coisa com Rafael Correa do Equador, que teve que sair do país. Então, é um processo articulado pelos Estados Unidos, pela NSA. A campanha brasileira, essa campanha do Brasil, os países da Europa têm que acompanhar, porque depois da eleição do Trump, foi um experimento em que houve um ataque cibernético. Para mim, tudo mapeado pela NSA, Israel, foi algo inacreditável. WhatsApp, Facebook, um verdadeiro bombardeio. É algo que tem que ser estudado, porque creio que a extrema-direita vai agir assim também aqui na Europa. Quem esteve na campanha do Brasil foi o Steve Bannon, foi para o Brasil. Steve Bannon foi quem fez aquela campanha do Trump, que organiza um movimento de extrema-direita pelo mundo. Ele esteve fisicamente no Brasil, conduzindo o processo de vitória do Bolsonaro. Bolsonaro é um presidente eleito por Israel y por la extrema derecha norteamericana. En relación a estas amenazas de ruptura de relaciones con Cuba, de retirada del programa de los médicos cubanos en determinadas zonas de Brasil, ¿se le puede dar credibilidad a esto? ¿Es un peligro real? Olha, o programa Mais Médico tem uma coisa que o defende, que é o povo brasileiro. Porque os médicos cubanos foram aonde os médicos brasileiros não queriam ir, porque infelizmente os médicos brasileiros fazem parte de uma elite que gostam de receber salários buenos, pero trabalhar nas capitais, não querem ir para o interior da Amazônia,
não querem ir para o interior do Nordeste. E os médicos cubanos foram e tem uma forma de tratar com o povo brasileiro, que o povo brasileiro é apaixonado pelos médicos cubanos. Então há um problema, mesmo o Bolsonaro, se for tirar os médicos cubanos, os prefeitos, meios de pequenas cidades, vão todos reclamar, porque é um programa extremamente popular. Pero Bolsonaro tem uma mentalidade de extrema-direita, ele pode acabar. Apesar, ele pode acabar. Então, não sabemos ao certo o que vai acontecer. Além de ameaçar romper relações com Cuba, ele disse, Bolsonaro, que ia transferir a embaixada em Israel para Jerusalém. Né? Só Trump, Estados Unidos e Guatemala disseram isso. Houve uma reação grande dos países árabes. O Brasil exporta muita carne, frango para os países árabes. Então, John, não sei se vai romper com Cuba, se vai transferir a embaixada para Jerusalém, porque as consequências serão grandes no mundo inteiro. Então, temos que esperar. Y, Limber, ¿qué se espera desde el Partido de los Trabajadores y desde la izquierda en general de Brasil de la solidaridad, por ejemplo, europea con el pueblo brasileño, con organizaciones, no solamente el PT, sino incluso el MST y otras que han sido amenazadas por el actual gobierno? ¿Qué se espera de la solidaridad europea? Bolsonaro diz que vai abrir a Amazônia para mineração. Isso não dá. O que acho? Bolsonaro disse que vai prender os opositores. Falou que ia prender o Fernando Haddad, que foi candidato a presidente. Falou que ia prender a mim, que sou líder do PT no Senado. Né? Falou que ia prender João Pedro Stedley, que é a liderança do Movimento Sem Terra. Guilherme Boulos, do Movimento de Moradia. Se vai fazer ou não. O que acho que tem que haver aqui por parte da Europa é montar um grande fórum de observação sobre a situação do Brasil, em várias áreas. Democracia e direitos humanos, porque direitos humanos também, Bolsonaro diz que a partir de agora, a polícia pode entrar em favelas atirando, que não vão responder. No Brasil são 60 mil assassinatos por ano. Em especial, quem mais sofre é a juventude negra do país. Então, pode haver um genocídio nas regiões mais pobres do país. Então, um observatório, democracia e direitos humanos, a questão ambiental, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. E também estamos tentando organizar a campanha de libertação do Lula. Lula é um preso político, preso sem provas, porque o povo ainda o tem como grande esperança. Ele liderava todas as... Não teria Bolsonaro se tivessem deixado Lula ser candidato. Houve uma decisão da ONU. A ONU, Comitê de Direitos Humanos da ONU, tomou uma decisão dizendo que a justiça brasileira tinha que admitir a candidatura de Lula. A ONU, não é organismo de esquerda, a ONU. E o Brasil assinou esse tratado. O Lula teria que ter sido o candidato, mas não deixaram o Lula ser candidato. Para nós é fundamental essa campanha de libertação do Lula, porque não dá para entender o que está acontecendo no Brasil sem essa prisão política de Lula.